Vamos entrando. Nossa, já estão entrando rápido hoje. Maravilha. Empolgados também com desconto. Normal. Christopher. Boa noite. Vamos entrando. Hoje vai ser um tema... Obrigado, Jonathan. Hoje vai ser um tema bem diferente do tema da segunda-feira. O tema da segunda-feira foi um tema muito técnico, Corpus Juris Civilis, Jurisprudenza Tor Vergata. Quem será que está entrando com esse nome? Prazer em vê-los. Será que é alguém da Itália mesmo? Imagino que seja um ex-aluno da Tor Vergata. Maravilha. Marcelo, vamos entrando. Então hoje, enquanto as pessoas vão entrando, mais 2 minutinhos nós começamos. Hoje será um tema bem mais fluido do que o tema de segunda-feira. O tema de segunda-feira, Corpus Juris Canonis, eu mesmo estava com um pouco de medo com aquele tema, porque ele é um tema mais denso, um tema mais complexo e que as pessoas normalmente não estudam na faculdade. Hoje eu acho que é um tema interessante, seja para aqueles ou que já têm um bom conhecimento prévio e para aqueles que não têm, eu acho que vai ser bem interessante para saberem o que está por trás de uma bela tradução. Não estou dizendo que eu sou o melhor dos tradutores, mas é muito interessante saber como isso é feito e às vezes tem algumas etapas que as pessoas ignoram ao bem traduzir. E vejam que não vai ser só o que eu vou falar de uma forma geral, não se adequa só ao latim. Eu peguei 10 etapas que vocês têm que prestar atenção ao traduzir uma fonte latina, mas até olhando aqui, a maior parte delas, sem dúvida nenhuma, se aplicaria a qualquer problema de tradução. Então, para aqueles que já se aventuraram ou têm que se aventurar a traduzir de qualquer outro idioma, muito provavelmente vai se reconhecer aqui das 10 etapas, umas 5 pelo menos, vai bem entender o que eu estou dizendo. Mais um pouquinho, daí nós começamos. Lembrando, então, enquanto terminam de entrar, aliás, aproveitar alguns avisos enquanto terminam de entrar, que o pessoal tem me perguntado. Lembrem-se que na segunda-feira, eu nunca fiz isso, a editora que está organizando, ela disse que eu vou, segunda-feira, para aqueles que quiserem o desconto, a editora vai me dizer no começo da live quanto custa o livro com desconto e vai me passar um cupom que eu vou dizer aqui para vocês. E daí, quem quiser adquirir o livro tem que comprar, pelo que eu entendi, durante a live. Então fiquem atentos durante a live, que depois o cupom não vai ser mais válido. E pelo que eu entendi, precisa do cadastro lá no site da editora. Vejam na minha bio, aquele linkzinho que tem da editora, copia, cola no navegador, entra no site da editora e faz o cadastro, que é gratuito, para garantir, para aqueles que quiserem, evidentemente, para aqueles que quiserem garantir o desconto. Então fiquem atentos, façam o cadastro logo, e na segunda-feira eu passo o cupom, daí vocês compram o livro de novo, se tiver interesse. Boa noite. Outra coisa, antes de começarmos, aqueles que já olharam no Instagram viram uma novidade interessante para mim, foi que hoje eu inaugurei de manhã, ali no intervalo de uma aula que eu dei na USP, eu inaugurei o meu site pessoal. Então, para aqueles que ainda não viram e tiverem curiosidade, digitem no navegador que vocês quiserem, www.bernardomorais.com, sem o BR, pelo amor de Deus. Se vocês digitarem BR, cai num site de venda de joia, biju, eu nem sei direito o que é, e não sou eu não tenho uma segunda profissão, então não sou eu que estou ali naquele outro site. Mas deem uma olhadinha lá, e no meu site, em especial, vejam uma aba mais para o final, de links úteis.
Ali eu estou organizando. Aliás, aqueles que consultaram durante a tarde, entrem de novo agora para vocês verem. Agora no final da tarde eu organizei os chamados links úteis. É só o começo aquilo. A minha ideia é jogar o máximo possível de links de interesse. Aliás, entrou alguém, falei antes da Tor Vergata. O primeiro item é instituições de ensino. Eu coloquei a Sapienza 1, a Universidade de Roma 1, La Sapienza, que foi a que eu fiz a especialização, mas depois, por que não, a Tor Vergata tem acolhido há anos brasileiros ali em Roma, e eu acho que é algo interessante eu mencionar o site. Depois vocês vão ver lá nos links, tem legislação comparada, direito romano, eu comecei a colocar algumas fontes, sites úteis para aqueles que são romanistas, história do direito, para pesquisa em geral, civilistas, outras ferramentas e um mais curto de venda de livros. Então deem uma olhadinha lá e vão acompanhando, porque eu vou fazer crescer bastante. Eu disse para os meus alunos, estou virando... Bentivenha, não, digital influencer eu não diria, mas eu diria que... Eu brinco em sala, o direito romano tem que se reinventar, e hoje também, infelizmente, porque acho que não precisaria disso, também o nosso querido direito civil. Então nós temos que nos adaptar aos novos tempos. É que vocês acham curioso, né? Alguém que é visto como romanista, embora também seja civilista, começar com esse tipo de coisas é algo quanto estranho. Vocês imaginam eu talvez vendo um pergaminho antigo, com uma lupa, ou seja lá o que for, e não programando um site. É curioso isso. Preconceito com os romanistas e também com os civilistas. Se acharem falhas no site... Eu termino aqui essa notícia. Se acharem falhas no site, por favor, entrem em contato, porque está sendo também a montagem do site, não contratei empresa nenhuma, estou fazendo sozinho, então tem sido uma experiência nova. Querem dar sugestões de links que são úteis? Se estiverem em domínio público e não ofender direitos autorais, evidentemente, eu inserirei com o maior prazer. A ideia aqui é uma democratização do conhecimento e uma sistematização do conhecimento, tá? Então, fiquem de olho lá, vão ter bastante novidade. Aqui é uma coisa interessante que o Jonathan está falando. Eu fico muito... isso é alguma coisa que me encanta. Claro que eu tenho muito carinho pelos meus alunos, ex-alunos, mas mais me encanta ainda é poder dialogar com essas pessoas que eu nem conheço e estão me conhecendo por meio digital. Aqui o Jonathan disse que está tendo o primeiro contato com o direito romano, apesar de ser formado há 6 anos. Isso falei na primeira live, nunca é tarde demais para começar a estudar direito romano, então seja bem-vindo, fico muito feliz. E também lembrando, o livro de Brocardos não é para romanista, ele serve para romanista, mas o foco é o jurista em geral. Então não pensem aqui que esse livro é mais um livro de romanista, não é. A ideia desse livro, e hoje eu vou começar a pincelar algumas questões, eu já venho dizendo isso, mas vocês vão perceber quando eu falar agora da questão do como traduzir, que eu tive uma preocupação muito grande em conseguir conversar com aqueles que não são romanistas. Vamos lá. O Christopher site anti-jardineiro. É verdade, o Christopher está lembrando alguma coisa interessante. Eu já produzi papiro em casa. Minha esposa acho que quase matou na época, que eu não sabia que papiro, ele cresce, porque eu queria fazer o papelzinho mesmo, o papiro. É verdade, Carlos. E a minha esposa, não sei como não me matou à época, porque eu não sabia que o papiro, ele tem uma raiz que ela cresce pelo canteiro, pela terra, como um bambu. Então você corta a superfície, o danado começa a rebrotar, parece bambu. E para tirar você tem que cavar fundo, é um inferno, é quase como uma praga. Depois eu conto essa. Vamos para o tema de hoje. 10 etapas para bem traduzir fontes jurídicas em latim. Minha esposa está dizendo que é uma planta fofa. Ela não me matou à época que nós éramos recém-casados,
Porque foi, olha, eu lembro quando eu fui arrancar aquilo do canteiro, eu mesmo comecei a me xingar na época. Foi terrível. Vamos lá. 10 etapas para bem traduzir fontes jurídicas latinas. Observação. O que eu vou dizer na sequência serve para aqueles que têm conhecimento em latim e querem traduzir por conta própria fontes jurídicas latinas em latim, mesmo sem ser romanista. Serve também, como eu disse no começo, para aqueles que entraram depois, mais da metade das considerações são considerações para as traduções em geral. Então, nós temos cada vez mais contato com o direito comparado e temos que traduzir fontes em italiano, espanhol, alemão, enfim, em outros idiomas. E quem nunca foi treinado a fazer isso, ou nunca teve oportunidade, pula algumas etapas que são muito importantes. Vamos ver hoje. E mesmo para aqueles que não querem traduzir nada, nem latim, nem um idioma moderno, eu acho que se torna interessante porque vão descobrir o que está por trás de traduções, ainda que sejam traduções para serem usadas no nosso dia a dia forense. Então, você que quer simplesmente utilizar uma expressão em latim numa peça judicial, às vezes quer saber o que está por trás. É interessante, é algo que eu pessoalmente eu gosto de conhecer como são as coisas, como funcionam as coisas, simplesmente por conhecer. Cultura geral. Etapas. Eu vou dar 10 etapas. Boa noite, Felipe. Eu vou dar 10 etapas. Se eu fosse muito moderninho em outros cursos, que eu vejo muitas lives de outras fora do direito, eu diria 10 passos. Mas vamos dizer que eu estou plagiando certa pessoa, então não são 10 passos, são 10 etapas para nós traduzirmos as fontes jurídicas latinas. Depois delas, eu vou dar exemplos concretos de algumas perplexidades que normalmente surgem ao se traduzir especificamente a uma outra fonte em latim. Inclusive, essa semana, na aula da pós, surgiu na quarta-feira um exemplo muito interessante que eu gostaria aqui de reproduzir e mostra às vezes os perigos de certas traduções que todos fazem. Vamos às etapas. Primeira etapa: conhecer latim e língua portuguesa. É fundamental que quem vai traduzir conheça o idioma que está sendo traduzido. Quando eu falo conheça, é conhecer bem, só que mais, que conheça bem o idioma para o qual está traduzindo o texto. Alguns falam, mas como assim conhecer o português? Olha, eu não sei vocês, mas já se apresentaram muitas pessoas para mim dizendo que sabiam um idioma ou outro. Por exemplo, fulano, sou fluente em inglês. Às vezes eu olhava para a criatura e pensava, como é que ele pode ser fluente em inglês se ele nem parece que é fluente em português? A pessoa que comete erros crassos falando em língua portuguesa, que escreve mal em língua portuguesa, vem me dizer que conhece bem outro idioma, só se foi criado, sei lá, nos Estados Unidos e veio tarde pro Brasil. Parece piada, mas eu vejo que muitas falhas de tradutores não é com o idioma de origem às vezes, é o idioma nosso, da língua portuguesa. Então vejam, aliás, muitos talvez, quando eu falei nas 10 etapas, devem ter pensado, olha, uma etapa ele vai indicar dicionário, na outra etapa ele vai indicar uma gramática, na outra etapa... Não. Tudo isso está na primeira etapa. Você tem que conhecer já minimamente a língua, depois eu vou falar sobre isso, minimamente a língua latina e principalmente a língua portuguesa. Eu, por exemplo, muito humildemente, quando eu traduzo, olha, para traduzir fonte latina, algo que eu tenho em mãos ao traduzir, um dicionário bom de língua portuguesa, uma gramática boa de língua portuguesa. Eu tenho sites, eu até vou colocar depois no meu, que conjugam verbo em língua portuguesa. É claro que eu sei conjugar verbos, mas na hora de traduzir, às vezes eu tenho um lapso, eu preciso
verter para o tempo verbal exato e não quero cometer erros. Tem que haver essa humildade. O idioma nós aprendemos quando somos crianças, por exemplo, a língua portuguesa, aprendemos quando somos muito pequenos, nem lembramos quando aprendemos, mas depois nós sempre temos campo para melhorar, para ampliar vocabulário, para tornar mais elegantes estruturas gramaticais. Então a primeira etapa é: conheça latim, conheça português e utilize humildemente as ferramentas que se apresentam. Não existe aquele negócio de o fulano é tão fluente em latim que ele pega, sei lá, o digesto, abre o digesto e começa só com o texto digesto a escrever num papel a tradução direta. Isso não existe. Ou é um medíocre. Os grandes tradutores, eles têm dicionários, eles têm gramáticas, eles têm enciclopédias. Vejam, quem quiser, está agora no meu site, por exemplo, um artigo meu que se chama O Imaginário do Conselheiro Vasconcelos. Eu procuro reconstruir, está ali no Artigos Científicos no meu site, eu procuro reconstruir a biblioteca do Vasconcelos. E é muito interessante que o grande Vasconcelos, que é o primeiro tradutor para a língua portuguesa do digesto, ele empregava dicionários, ele empregava enciclopédias, porque às vezes ele queria entender o contexto do fragmento. Então, aqui é muito importante ter todo esse aparato de suporte à língua. Essa é a etapa 1. Etapa 2. Se estamos falando de tradução de fonte latina, inevitavelmente o tradutor jurídica, tá? Inevitavelmente o tradutor tem que conhecer minimamente direito romano. Não precisa ser um grande romanista, não precisa ter escrito um tratado de direito romano, mas precisa minimamente conhecer o direito romano. Não porque todas as fontes jurídicas a serem traduzidas sejam romanas. A primeira parte do meu livro de brocardos, a parte maior, são fontes, a maior parte, fontes não, são expressões ou brocardos em geral, depois eu vou explicar isso na segunda, que em regra não tem uma clara fonte dela. Não tem uma fonte clara em Cícero, fonte jurídica, ou seja lá o que for. São expressões que foram sendo construídas com o tempo. Mas vejam, construídas a partir de fontes romanas. Então, se você quer bem traduzir qualquer ideia em latim, um mínimo conhecimento é bom. Olha, o Leonardo falando, eu fui tentar traduzir um resumo do artigo da minha mãe do português, verter para outro idioma que não é o nosso, ainda pior. E demorou 5 horas porque cada palavra varia. Eu vou mencionar isso, esse problema da sutileza da palavra. Eu já volto a isso, tá? Então, precisa conhecer minimamente direito romano, mesmo que a fonte não seja direito romano. É em latim, a probabilidade de que a ideia naquela frase tenha começado a ser construída no direito romano é enorme. Então é a base da construção das ideias. É um texto, eu estou pegando ali um texto medieval. Eu sei, criatura, mas esse texto provavelmente a ideia começou a ser construída em Roma. Aliás, para dar um exemplo da live de segunda-feira, eu falei que a ideia de pessoa jurídica, persona ficta, se delineou claramente só no século XIII ao interno direito canônico. Mas o que fez o Papa Inocêncio, Sinebaldo Fieschi, o que ele fez? Ele pegou o termo romano, persona, e simplesmente fez uma releitura dele, como, por exemplo, alguns séculos depois, século XVI, Francisco de Vitória fez
com relação à expressão ius gentium, para criar uma noção de direito internacional. Por exemplo, eu vou ler Vitória, Francisco de Vitória, segundo alguns, fundador do direito internacional. Isso é um pouco polêmico, mas fundador do direito internacional. Ele tem ali textos em latim, mas eu só vou bem compreender eles se eu tiver uma mínima noção de direito romano, mínima noção de direito romano. O ideal é que um tradutor de fontes jurídicas romanas ao menos tenha um Moreira Alves por perto. Um Thomas Mark, ele precisaria ter uma noção mínima, por exemplo, do manual do Thomas Mark. Caso contrário, ele cometerá erros. Eu vou mencionar alguns aqui mais no final da live. Segunda etapa. Terceira etapa. Então, conhecer latim e português é a primeira. Ter um mínimo conhecimento, ainda que não aprofundado, de direito romano, ou acesso a trabalhos, manuais gerais de direito romano, para delimitação clara de alguns institutos. Terceira, se for uma fonte romana em especial, vocês têm que tomar muito cuidado com o período da fonte. Isso é algo que eu vejo muito desconsiderado por aqueles que traduzem fontes jurídicas latinas. Eles ignoram ou não se preocupam com o período em que aquela fonte foi promulgada ou esteve em vigor, ou o período que ele quer analisar. Isso é importante. Uma mesma palavra em língua latina, uma mesma expressão em língua latina, ela muda de sentido a depender da época. E a depender da época, muda sobremaneira de sentido. Para quem quiser um exemplo bem superficial disso, veja o meu vídeo, agora está no meu site também, sobre a ideia de concubinato em Roma. Concubinatus, variou o sentido de concubinatus em Roma, por influência do cristianismo. Se eu pego uma fonte ali da época do imperador Augusto e leio o termo concubinos, é uma coisa. Se eu leio uma outra fonte de época de Justiniano com o mesmo termo, é outra coisa. Então, uma falha muito comum é desconsiderar a arte de traduzir do latim para o português reduzida a princípios. Sebastião Guedes. Sim, tem muitas obras confiáveis. Christopher é muito culto, ele se esforça, ele tem um conhecimento muito vasto. Com certeza, essa seria com certeza uma obra a ser utilizada. Se der tempo eu comento, Christopher. Então vejam, considere o período a traduzir e considere as características do período. Então, um exemplo típico, puxando a live, acho que de uma semana atrás. Uma semana atrás eu falei com vocês, conversamos sobre o digesto. Lembrem-se, o digesto, uma das partes do corpus iuris civilis, ele se compõe de fragmentos da jurisprudência clássica, então de autores clássicos. Bom, quando eu vou traduzir um fragmento de gesto, eu preciso pensar em primeiro lugar como eu quero traduzir aquilo. Porque uma coisa é pegar o fragmento do digesto e pensar, vou traduzir esse fragmento pensando na legislação de Justiniano. Ou seja, pensando que esse fragmento ele está inserido num contexto maior de uma legislação da época do imperador Justiniano. Então, preciso relacionar com o Códex, preciso relacionar com as institutas, pelo menos. Preciso pressupor que eles estavam sendo técnicos à época. Agora, se eu pegar o mesmo fragmento e usar para reconstituir a obra original do autor, por exemplo, um autor do século I ou II depois de Cristo, muda um pouco as coisas. Hoje é um projeto, já que tem gente, parece que da Itália, da Tor Vergata, em Roma,
Então rendo aqui homenagem aos italianos, já que tem italianos aqui na sala. Em Roma, hoje é um projeto excepcional, que é o Scriptores. Tem também ali no meu site, ali em links úteis, em direito romano, é o último item provisório, porque depois eu vou acrescentar mais coisas. Scriptores Iuris Romani. É um projeto excepcional de um grupo italiano de reconstrução das obras da jurisprudência clássica. E o interessante é que eles reconstroem o texto latino e apresentam traduções. Ali o foco é diferente. Eles não estão tão preocupados em reconstituir o sentido de expressões ao interno da legislação de Justiniano. Eles estão preocupados em reconstituir o sentido de termos e expressões ao interno da obra original. Muda a tradução. Então, levar em conta o período é importante. Outra coisa, levar em conta características do período. Vou dar um exemplo. Lei das Ositavas. Lei das Ositavas, meados do século V a.C. Muitos autores se deparam, quando vão traduzir a Lei das Ositavas, com... Depois eu respondo, Léo. A necessidade de um estudo aprofundado... além do entendimento das normas, institutos da época, a necessidade de um estudo aprofundado também na história daquele período? Por vezes, sim. Eu acho que sempre o conhecimento histórico colabora, não digo aprofundado, porque se fosse aprofundado a maior parte dos romanistas brasileiros não seria romanista, porque nem todos têm um conhecimento aprofundado de direito romano, mas uma mínima noção acho que seria importante sim. Pense, por exemplo, aliás aproveitando, Léo, o contexto da Lei das Ositavas. Eu percebo que muitos têm uma preocupação exagerada de atribuir a Lei das Ositavas, meados do século V a.C., eu percebo que muitos têm uma preocupação exagerada de tentar dar a expressões na Lei das Ositavas um sentido técnico que elas não tinham na época da Lei das Ositavas. Me permitam um exemplo típico. Na Lei das Ositavas aparece o termo manus, que muitos romanistas hesitam em traduzir. Porque, por exemplo, dentro da expressão manus in exio, para dar um exemplo, porque eles não conseguem, não enxergam a possibilidade de uma tradução de manus por mão, que é mão. Porque pensa, não, isso é muito primitivo, manus, mão, é algo estranho. Mas será que não era isso? Manus, se vocês já estudaram em qualquer manual de romano, normalmente está associada com a ideia de poder. E é curioso que nós temos expressões em língua portuguesa equivalentes usando o termo mão nesse sentido de poder. Você está em minhas mãos. O que significa? Você está sob meu poder. Nós temos equivalentes em português, aliás, muitas expressões nossas derivam de época da Lei das Ositavas, mas os autores não traduzem, talvez em outros idiomas não desce, evidentemente, mas em língua portuguesa dá. Muitos autores, por exemplo, hesitam de traduzir o termo mão por mão mesmo na Lei das Ositavas, porque acham que perde o sentido. Não perde, porque em português nós temos equivalentes. Vou botar a mão em você, no sentido de vou pegar. Tem frases desse tipo na Lei das Ositavas. Por que não traduzir com mão? Uma tradução um pouco mais literal aqui respeita um caráter mais arcaico do latim de meados do século V a.C. Para pensar. Então, essa questão de levar em conta o período é muito importante e eu vejo muitas pessoas falhando. O Christopher está lembrando do Garra, Mão e Dedo, um livro clássico do Pontes de Miranda, o grande Pontes de Miranda. Essa ideia da noção de mão é muito curiosa, muito curiosa. Mas aí foi só um exemplo. Maravilha. Quarta etapa. O tradutor precisa conhecer bem o direito contemporâneo.
O tradutor precisa conhecer bem o nosso direito. Professor, isso é óbvio. Não é. Não é. Não é. Em primeiro lugar, saibam que, eu não quero expor ninguém, mas saibam que saem publicadas edições de traduções de fontes jurídicas por pessoas que não são juristas, que não têm nenhum conhecimento jurídico. Não dá. Se é latinista, quer traduzir, vai traduzir Cícero, Plauto, Terêncio, que já são muito difíceis na minha opinião. Não é nada fácil. Tito Livio, traduza as grandes fontes. Mas para traduzir fonte jurídica, precisa, mais ainda do que conhecer a história da época, mais do que conhecer o direito romano, conhecer o nosso direito. Para não citar nenhum exemplo nacional, eu cito um exemplo português, de Portugal. Publicaram, alguns anos atrás, por uma grande fundação em Portugal, uma edição lindíssima das Institutas, de alto nível, a parte gráfica, etc. Qual o problema do conteúdo? O tradutor não é jurista. Se vocês pegarem a tradução e lerem, ele não foi técnico. Quando nós traduzimos, nós temos que achar os equivalentes modernos. E se estamos traduzindo uma fonte jurídica, isso nos impõe o desafio, e não é fácil, eu vou dar exemplos, o desafio de encontrar equivalentes no direito contemporâneo. Como pode fazer alguém isso se não tem conhecimento de direito romano? Entenderam o problema? Não estou desmerecendo, muito pelo contrário, as pessoas que me conhecem sabem que eu, inclusive, tenho buscado me aprimorar cada vez mais com o apoio de pessoas extremamente capacitadas em letras, na faculdade de letras, fazem belíssimos trabalhos que eu respeito e eu não conseguiria fazer igual, eu não tenho capacidade para tal. Agora, esses que eu procuro ajuda, eles têm humildade. Agora, recentemente eu tive contato com uma professora que, para começar a traduzir fonte com um belíssimo nível de latim, que para começar a traduzir fontes jurídicas, ela começou a estudar direito. Ela está certa. Antes de se aventurar a publicar qualquer coisa mais técnica sobre fonte jurídica latina, ela começou a estudar direito. Ela foi humilde. Ela está certíssima. Ela mostra que ela é uma boa pesquisadora. Esse é o ponto. Então, quarto, precisa conhecer o direito atual. E isso é mais do que conhecer a língua portuguesa, é conhecer o direito atual. Quinto, precisa conhecer, e no caso aqui, dependendo do tradutor, delimitar quem é o seu destinatário. Quem vai ler a sua tradução? Isso é algo que normalmente as pessoas pulam essa etapa. Isso serve para qualquer idioma. Quem vai ler a sua tradução? Vai ser um professor, uma banca examinadora numa defesa de doutorado? Vão ser pessoas que não têm conhecimento mínimo de latim ou de direito romano? Quem é o destinatário da tradução? E isso é difícil. E Christopher, perdi aqui o seu comentário do Jan Peter Schmidt, quando escreveu o seu livro sobre o Código Civil. Eu acho que eu perdi o contexto aqui da sua frase, peço perdão. Isso é difícil e as pessoas ignoram. Aliás, vou contar uma coisa. É por isso que o meu livro de brocardos tem 2 partes. Isso eu vou explicar na segunda, mas já adianto. Eu, pensando em destinatários diferentes, eu traduzi... São 2 Bernardos aqui. Tem o Bernardo 1 e tem o Bernardo 2 aqui. O Bernardo 2, que é a segunda parte, é o Bernardo romanista, que fez uma tradução, eu até digo, é que aqui
eu não fiz grandes introduções porque eu acho que não é o espírito do livro. Eu coloquei assim, olha, as traduções a seguir, a partir da página 95 do livro, vai ser lançado na segunda. As traduções a seguir são técnicas voltadas aos romanistas e historiadores do direito. A parte corresponde a 40% do livro, mas certamente de interesse dos juristas em geral. Elas são traduções que podem ser usadas por juristas sem o menor problema, que eu tenho certeza que vão ser interessantes para os não romanistas, só que aqui eu fiz traduções, como eram de fontes, eu vou explicar isso na segunda, eu fiz traduções técnicas, voltadas para um público mais técnico, mais inteligíveis para quem não é. Já a primeira parte é diferente, que é a parte maior do livro, da obra. As traduções a seguir, aqui página 1 do livro. As traduções a seguir são ad usum forensem, para uso forense, não literais e interpretativas, buscando sentido mais corrente no foro. Aí é diferente. Ali o meu foco, até porque não tem as fontes citadas, eu vou explicar isso na segunda, o meu foco é o profissional de direito. Isso corresponde a 60% da obra. É o profissional de direito. Então eu precisava fazer uma tradução compatível com o profissional em geral do direito. E aqui não é uma questão de subestimar a capacidade ou achar que um é melhor do que o outro, é uma questão de diversidade e de especialização. É só isso. Mas eu precisei traduzir de formas diferentes. Por quê? Porque numa parte eu considerei como destinatário principal um, e na outra parte eu considerei como destinatário principal outro. Então, com certeza, o Léo pergunta, basta o estudo do latim normal? Com certeza. Não, estuda o latim. Eu, por exemplo, eu aprendi por conta o latim, Léo, e em cursos de latim em geral. Depois, o que eu fiz? Sabendo minimamente latim, eu comecei a ler fontes jurídicas com manuais de romano, com dicionários de direito romano na mão, para me habituar com a terminologia técnica. E daí foi. É assim. O latim é uma língua só. Tá? Então vejam, destinatário. Próxima etapa. Saber onde o seu texto vai ser inserido. Isso também é alguma coisa que as pessoas não param para pensar. Vocês estão vendo que uma mesma tradução feita por uma mesma pessoa traduzindo uma mesma fonte, ela pode traduzir de formas diferentes. Se for traduzir uma mesma fonte, dependendo do destinatário, eu vou fazer uma tradução diferente. Dependendo da onde, e aqui é a próxima etapa, dependendo da onde vai ser inserido o texto, eu vou traduzir de uma forma diferente. Por exemplo, vou participar de um congresso de direito romano na Itália. Meu Deus do céu, eu vou me preocupar com as vírgulas e vou tentar fazer aquela tradução extremamente precisa. Por quê? Porque os romanistas italianos são danados, eles têm uma preparação terrível e qualquer escorregadela minha, qualquer liberdade, escorregadela não de erro, mas qualquer liberdade interpretativa maior que eu tome, vou ser massacrado. Mas eles têm condições de me entender por conta da preparação, é um público de romanistas que estão habituados a lidar com fontes. É diferente, eu tive essa experiência, foi terrível, para mim foi uma experiência, nossa, como foi difícil aquilo. Eu quando fiz a especialização na Sapienza, alguns professores davam textos em latim das fontes e viravam para nós e pedíamos, traduz. Era uma loucura, até porque o idioma para o qual eu traduzia não era a língua portuguesa, eu tinha que traduzir para o italiano, então era uma dupla tradução. Foi ali, nossa, como eu suava para aquelas aulas. Então, o público de uma palestra especializada é uma coisa. Você vai inserir aquilo numa tese, é outra, também precisa ser técnico, mas você precisa diferenciar. É tese do quê? Você está defendendo uma tese de doutorado em romano? Meu amigo, vai ter que ser muito preciso. Ali expressões técnicas talvez não traduza, os romanistas não gostam muito às vezes que algumas expressões sejam traduzidas, enfim. Agora, você é civilista e quer fazer uma bela citação de fonte jurídica
uma base ali no direito romano, que é sempre bem-vinda, quase sempre bem-vinda, às vezes temas não, mas quase sempre bem-vinda. Quem vai ler? Civilista. Civilista não é romanista. Então ali eu tenho que mudar um pouco o foco. Eu preciso ser um pouco mais explicativo na minha tradução. Porque é um público, não é um público menos capacitado, é um público diferente, com uma capacitação diferente. E eu preciso dialogar com esse público de forma diferente. Imagine então fazer uma tradução para uma peça prática, para uma peça forense. A liberdade interpretativa é ainda maior, eu vou dar exemplos. Se eu vou escrever uma notícia de jornal, por que não? Romanistas também escrevem notícia de jornal. Eu já publiquei em jornal notícias sobre Kandinsky, a pandemia, relacionando com o direito romano. Qualquer tema é bem-vindo. É claro que ali, traduções têm que ser mais palatáveis para o público em geral. Então, ali não é só uma questão de conhecer o destinatário, mas saber aonde será inserido o texto. Só para dar um exemplo bem simples, mesmo numa tese, algo é traduzir o fragmento, por exemplo, um trecho em latim que é o principal de uma tese de romano. Outra coisa é fazer uma tradução de outros trechos de fonte jurídica secundários. A tradução não é a mesma. A liberdade interpretativa ela é maior. O texto principal tem que ser mais preciso, é diferente. Então pensar aonde vai ser inserido o texto. É claro que aqui também é pensar um pouco no destinatário, mas não é só o destinatário. Sétima etapa. Depois eu quero dar exemplos. Sétima etapa. Essa etapa vai parecer óbvia, mas eu vejo erros incríveis. Escolha a melhor fonte do texto que vai ser traduzido. A Selma está dizendo que não está ouvindo. Os demais estão ouvindo? Os demais estão ouvindo? Alguém me deu um feedback só porque a Paula falou que não está ouvindo. Os demais me ouvem? Tudo ok? Ouve, sim. Então, Paulo, Selma, o problema deve ser no seu celular ou computador. Dê uma olhadinha. Obrigado, Christopher. Ótimo. Maravilha, Carlos. Então vejam, sétima etapa. Escolha a melhor fonte. E esse é um erro incrível, mesmo dos melhores. Eu vou dar um exemplo também para não me restringir a exemplo nacional. Por exemplo, se eu vou... Bom, eu traduzi as Institutas de Justiniano. Qual é a primeira coisa que eu tive que me preocupar? O texto latino. Eu preciso pegar a melhor tradução, melhor versão do texto latino, aquela que a romanística considera que referenda como a melhor para traduzir. Poxa, professor, isso é óbvio. Não é. Não é. Vocês pegam traduções que sequer citam o que estão traduzindo. O que não é um determinado autor, mas não citam. Várias nacionais estão com esse problema. Elas não citam qual é a edição que está sendo usada. Como assim? Não só não citam, como nem sequer, alguns mostram desconhecimento dela. Aliás, esse desconhecimento às vezes choca. Eu vou dar um exemplo, não vou dar detalhes, mas quem é romanista vai saber o que eu estou me referindo. Saiu há poucos anos atrás uma tradução excepcional por uma grande universidade, Cambridge, uma tradução para o inglês, de uma fonte jurídica romana. Uma tradução excepcional. E eu sempre leio as introduções das traduções. Quando eu fui ler a tradução, o tradutor, o responsável pela introdução da edição de Cambridge, falando de qual foi o texto base, falou assim: olha, alguns autores falam que existiria uma tal edição desse autor, mas essa edição não existe. Eu lembro quando eu li isso, eu estava na sala aqui em casa, eu li isso e falei, peraí, como assim não existe? É que eu moro num sobrado. Eu subi, fui na minha estante, abri, e a edição que ele dizia que não existia estava ali na minha mão. Não é a capa amarela.
Tá ali no fundo. Tá ali no fundinho, mas não vou citar. Mas não é capa amarela não, Felipe. Não é aquela. Aquela é de fonte latina. Eu estou me referindo à tradução. Essa é outra. É uma outra. A tradução de uma fonte. É uma ótima. Aliás, abrindo um parênteses, é uma excelente tradução de Cambridge. Mas eu fiquei decepcionado. Quer dizer, o responsável pela tradução disse: não existe essa edição que alguns falam. E eu sei que existe porque eu tenho. E o problema é que essa edição que ele disse que não existia é a melhor. Eu fiquei decepcionado com uma falha de utilização do texto que está sendo traduzido por Cambridge. Christopher me lembrou de uma boa também, é uma gafe, numa outra tradução inglesa, mas aí norte-americana, do Digesto. Falei demais. A primeira edição da obra, porque tem umas constituições anteriores ao Digesto, normas do imperador Justiniano anteriores. E tem uma que é em latim e outra é em grego, mas elas são iguais. Muda detalhes só. Mas uma é em latim e uma é em grego com pequenos detalhes. Imaginem, numa tradução que demorou anos para ser feita, publicada, e que hoje é a tradução padrão em língua inglesa do Digesto, na primeira edição eles cometeram, o Christopher falou aqui, uma gafe do tamanho, meu Deus do céu. Não vou falar do tamanho de um elefante porque eu não quero ofender os elefantes. Mas assim, monumental. O que eles fizeram? Eles, ao invés de publicarem a tradução do grego, eles pegaram a tradução do texto em latim para o inglês e simplesmente repetiram a mesma tradução, como se tivessem traduzido do grego. Claro que depois disseram que foi uma falha do editor, não sei, porque era um grupo sério, foi inacreditável essa falha. Então, utilizar a melhor fonte é crucial. 3 outras etapas, agora um pouco mais rápidas, que eu quero dar exemplos. 7ª, 8ª, né? 8ª. Fez a tradução, compare a sua tradução com outras traduções. Em especial, se aquele texto que você traduz não é o seu tema principal de pesquisa. Seja humilde. Traduziu, compare com o que existe. Por quê? Toda tradução é uma interpretação. O conhecimento de romano ele é muito vasto. Vocês podem perder o sentido de alguns textos por não serem especializados naquele texto. Isso não é vergonha. A solução para diminuir isso é comparar as traduções. Por exemplo, eu quando traduzia as institutas, mas isso é alguma coisa que o grupo aqui de São Paulo faz com regularidade. Depois que eu traduzia as institutas, eu traduzia direto do latim. Depois que eu terminava de traduzir, e eu fiz isso com os brocardos, depois que eu terminava de traduzir, eu ia vendo como os outros traduziam. Eu comecei a comparar. Por exemplo, até conversando com um ouvinte aqui antes, Spencer Van Pree, uma grande tradução, excelente tradução também das institutas. Alexandre Correia, a tradução do Coelho. Eu peguei as traduções nacionais e estrangeiras, já havia comentado isso, e fiquei comparando a minha com a delas. Não propriamente para localizar uma falha da tradução, mas na verdade para ver as escolhas interpretativas de outros autores, que podiam ser mais felizes do que a minha. E antes de publicar, eu tenho que ter a humildade de reconhecer se alguém fez uma escolha melhor. Então, traduzir passa também por essa etapa de comparar traduções. Ela não é conveniente que seja feito isso antes da tradução, porque senão ficamos com uma tradução um pouco viciada. O argumento de autoridade de alguns autores que já traduziram é muito pesado, então eu aconselho para aqueles que têm um bom nível de latim, traduzir direto e depois só comparar, que às vezes o outro pode estar errado também. Então, comparar é muito importante. 9ª etapa. Essa é uma das mais importantes. Isso é algo que o professor aqui de São Paulo, o Eduardo Marque, insiste muito com todos. Seja claro. Como assim? Às vezes alguns autores, com o argumento de serem fiéis à fonte, eles fazem uma tradução excessivamente truncada. Não é o ideal. A tradução, ela precisa ser
tão clara quanto a fonte original em latim. Você entendeu a fonte em latim? Ótimo, o seu leitor tem que entender a sua tradução em língua portuguesa, sem precisar do latim. Quantas vezes, isso é um método aqui que é usado aqui em São Paulo, o professor Eduardo Marque insiste bastante nisso, mas é uma ideia muito boa. Terminou a tradução, vamos ler, reler a tradução e fiquem insatisfeitos com qualquer coisa. Puxa, não está claro. Como é que eu posso melhorar? É um desafio, melhorar sem trair o texto. Se eu colocar, por exemplo, na língua latina, é uma questão dos editores usar vírgula, ponto e vírgula, às vezes ponto. Então, isso nos permite, na tradução de fontes, criar períodos. Às vezes na fonte latina é um período enorme. Em português não haveria problema de cortar períodos, criando períodos menores com pontos. Isso facilita a leitura e a compreensão de ideias por parte do leitor. Mudança da posição de frases, palavras, expressões na frase. É terrível quando o autor fica traduzindo e mantendo tudo igualzinho como era na fonte original. Não é bom. Por quê? Porque perde clareza o texto. Então, por favor, fundamental, clareza do texto. Sejam claros. E última etapa. Parece até piada, mas sejam honestos e não finjam conhecimento que não têm. Latinistas de mão cheia são poucos. É muito importante que a pessoa tenha humildade científica de reconhecer a sua capacidade. Pensem, por exemplo, que a gente vê muito frequentemente com a língua inglesa. Deus do mundo se diz que é fluente. Aí o fulano se apresenta, se começa a conversar com a criatura, ela não consegue se comunicar praticamente em língua inglesa. É fluente onde? É algo que nós dizemos normalmente para orientar quem vai, por exemplo, quem não é romanista. Eu vou dar exemplos, Léo. Quem não é romanista, fez uma tradução, seja honesto. Indique, por exemplo, se fez a tradução com base em determinados autores. Às vezes ele não tem um bom nível de latim, então ele pega várias traduções e fica ali tentando achar um meio termo e construir um texto. É claro que não é o ideal, mas é interessante isso, desde que a pessoa não queira transparecer para o leitor um conhecimento que não tem. É claro, se eu edito fiz as institutas, uma tradução das institutas, é claro que eu tenho que ter conhecimento de latim. Mas um civilista que quer simplesmente citar um trecho em latim, ele tem uma responsabilidade menor. Aproveite. 10 etapas. Me permitam pontuar alguns exemplos. Eu tinha pego aqui uns 20 exemplos, eu só vou pontuar alguns. Olha só uns exemplos de como às vezes é um desafio traduzir. Às vezes expressões, elas são vertidas, honestidade intelectual e acadêmica. Exatamente isso, Christopher. Você não aprendeu comigo, você já tem essa característica por natureza. Vou dar um exemplo agora de um termo em latim que normalmente as pessoas vertem literalmente para a língua portuguesa e isso traz problemas. E uma expressão, um termo que mostra aquela questão de pressupor, precisamos do conhecimento do direito contemporâneo. Um exemplo que surgiu na aula da pós-graduação nessa semana. O termo em latim extraneus. Extraneus. Deus e o mundo traduz, não foi falha da pós-graduanda, todo mundo traduz como estranho. O estranho, o extraneus. O estranho. E daí vem algumas expressões em latim como o herdeiro estranho. É horrível, na minha opinião, essa tradução. Porque o que é estranho em língua portuguesa? Quem é estranho? É aquela pessoa que você não conhece. Só que extraneos em latim não é isso. Tanto que alguns tentam dar uma consertada e traduzem por estranho, mas dizem, é o terceiro. Melhora,
mas não resolve. Por quê? Porque quem é terceiro na nossa linguagem jurídica hoje? É alguém externo a uma relação jurídica. Aquele que não participa de uma relação jurídica é um terceiro, que pode ser uma pessoa conhecida. Esse é o ponto. Por isso que estranho, fica estranho traduzir estranho. Mas terceiro também não ajudaria tanto. Ajudaria, mas não resolveria a questão. Por quê? Porque terceiro, como eu disse, é o externo a uma relação jurídica. Só que, olha só que interessante, extraneos em latim indica aquele que está fora de uma determinada relação de poder. Normalmente, fora de uma determinada estrutura familiar, no direito romano encabeçada por um pater familias, ou de uma outra estrutura de poder na relação entre proprietário e escravo. Então é mais específico. Até foi interessante a fonte que foi trazida pela aluna, foi bem interessante, porque deixava bem claro isso. O termo estranho, o Christopher está puxando aqui o direito penal. O termo estranho é aquele de fora, é aquele que não está numa determinada relação de poder, o extraneos. Não é um genérico terceiro. Então, se eu for traduzir extraneos por estranho, não fica adequado. Outro exemplo. Aliás, esse foi um exemplo que eu achei interessante, porque uma coisa divertida é quando eu opto por algumas traduções e os alunos percebem. Eu recebi um comentário num vídeo que eu fiz na série Paratitla, que o danado do ouvinte, ele pegou algo que eu parei e demorei para traduzir. E ele pegou no ar, ele comparou com o latim e percebeu por que eu fiz aquilo. Para quem tiver as Institutas 1.7. É um fragmento bem curtinho das Institutas 1.7. Mas lá pelas tantas, nas Institutas, aparece o termo vivos. É claro que está aqui declinado, vivos, mas é vivos. O que todo mundo traduz? Vivo. Vivos é o vivo. Só que o problema é que a fonte, se eu traduzisse por vivo, ficava estranha. E aí entra a questão da clareza. Olha só. Era uma questão de quem poderia, quais proprietários, limites ao poder do proprietário de libertar escravos. Então era cerca de uma lei em Roma que limitava o poder de proprietários de libertar escravos. Página 75 e 76 da minha tradução. E dizia assim, ordenamos que fosse revogada essa lei como sendo um obstáculo às libertações. E, de certa forma, avara, na medida em que era assaz desumano que, enquanto... Agora eu vou fazer a tradução que eu não... Vou ler a tradução que eu não fiz. Enquanto os vivos... É o que todo mundo traduz. Vivos por vivo. Enquanto os vivos tinham a permissão de dar a liberdade a todo o seu conjunto de escravos, salvo se outro motivo impedisse a liberdade, aos moribundos, ao contrário, era privada tal permissão. Qual era a ideia? Os, entre aspas, vivos poderiam libertar quaisquer escravos. Mas aqueles que são moribundos tinham limites, não podiam libertar todos os escravos. Eu parei, olhei para a fonte e pensei, não posso traduzir por vivos. Porque moribundo é vivo. O fulano é moribundo, mas está vivo ainda. Então se eu traduzisse, no fundo os dois são vivos. Tanto aqueles no primeiro trecho que podem libertar todos são vivos e o moribundo também é vivo. O sentido de vivos é que estava errado nas traduções. Vivos aqui na fonte estava sendo, a ideia eram aqueles que tinham vigor, que eram vigorosos, os não moribundos.
Então, vejam só que coisa, eu fugi de uma tradução fácil, literal, vivos por vivo, e traduzi por vigoroso, com vigor. Ou seja, o oposto do não moribundo. Aqueles que têm vigor físico, estão saudáveis, no fundo é isso. Aqueles que estão saudáveis podem libertar quantos escravos quiserem. Mas aqueles que estão adoentados e perto de morrer não podem. É esse o sentido. Então vocês perceberam, eu mudei a tradução de uma tradução conveniente, fácil, vivos por vivo, para uma que tornava saudáveis, vívidos. Aqui a ideia do Carlos o Bentivegna é ótima também, mas vocês estão entendendo? Aqui, por exemplo, se o Carlos estivesse comigo discutindo, poderíamos discutir, ele estivesse ali no grupo e a gente estivesse traduzindo isso, é isso que a gente teria que pensar. Não, vivo não é vivo. É mais do que vivo, é o vivo saudável, é o vivo vívido, como o Bentivegna mencionou aqui no chat. Você traduz e consegue daí transmitir ao leitor maior precisão com base na fonte. Vocês perceberam? Eu saí da literalidade, mas no fundo eu fiquei mais preciso. Sim, aqui o Bianchi também mencionou, vívidos é a mesma sugestão do Bentivegna. Exatamente. Exatamente. Aqui, em português, nós teríamos várias possibilidades, mas não vivos. Essas possibilidades, elas são mais precisas, embora não literais, não tanto literais. Agora, tem expressões que fica muito difícil. Só porque eu já passei do tempo, eu tinha pego aqui várias interessantes, mas eu queria dar mais 2 exemplos, uns 2, 3 exemplos. Às vezes, não tem saída, eu preciso dar uma tradução literal. Só que eu preciso explicar. Às vezes eu coloco notas de rodapé, o que eu fiz nas institutas. Vou dar um exemplo típico. Fraus. Todo mundo traduz. É fácil. Fraude. Ah, essa é tranquila, é fraude. Qual o meu problema? Fraude traz no nosso imaginário hoje, não obstante uma interpretação do artigo 158 e seguintes do Código Civil, ela traz mais para o leitor nosso hoje uma ideia de má-fé. Ela traz embutida a ideia de má-fé. E aliás, uma pergunta que aluno meu de segundo semestre faz na faculdade, quando começa a estudar ali fraude contra credores, o aluno quase todo semestre tem essa pergunta, mas professor, aqui eu estou vendo, tem hipótese aqui que não pressupõe a má-fé do devedor. Falei, eu sei, porque a ideia de fraude, apesar do imaginário hoje, não, na Roma Antiga, não pressupõe a má-fé, porque fraude era prejuízo. Olha que interessante, fraude contra credores, na verdade, fraus, se eu fosse literal, eu traduziria como prejuízo contra os credores. E no fundo, esse prejuízo potencial ou efetivo contra credores, por conta de uma diminuição do patrimônio do devedor que torna impossível ou difícil a satisfação das suas dívidas, é o que mais caracteriza a ideia de fraude, é o sentido objetivo, que é o que está nas fontes. Só que se eu falo, fulano cometeu fraude, pensam, má fé. Só que na Roma Antiga, o sentido que predominava era mais objetivo. Difícil escapar da tradução por fraude. Eu não escapei, mas eu tive que colocar numa nota de rodapé explicando isso. Outras traduções, mais uma pontual e mais 2 de frases bem interpretativas, para mostrar como às vezes parece que eu errei, mas na verdade foi proposital. Emancipação, emancipácio. Parece emancipácio, ou emancipatio, se quiserem a pronúncia. É fácil, emancipação. Não. Quer dizer, sim, mas é perigoso. Por quê? Porque emancipação, no direito atual, diz respeito à capacidade de agir ou capacidade negocial. E emancipatio, no direito romano, diz respeito à capacidade jurídica de gozo ou capacidade de direito.
São coisas diferentes. Olha que perigo, às vezes, de uma comparação de dois termos jurídicos literalmente. Perigoso. Para a gente terminar, eu dou duas frases muito famosas. Eu tinha outras, mas eu vou pegar as mais famosas. Duas frases muito famosas para mostrar como às vezes a gente tem que ser um pouco flexível na tradução. Uma delas está nos meus livros de Brocardos, página 86. Famosa. Summum ius, summa iniuria. Summum ius, summa iniuria. Na frase não tem verbo. Só que se eu traduzo sem o verbo, dificulta a compreensão por quem não é romanista. Então, eu, por exemplo, na minha versão aqui, eu até fiz a tradução sem verbo, mas claro que você pode dizer, mas o verbo estava subentendido. Ok, mas eu explicito isso em português. Por exemplo, esse famoso brocardo, eu traduzi como: o rigor do direito é a maior injustiça. O rigor do direito é a maior injustiça. Foi interpretativo. E dar um outro exemplo, também com uma frase bem famosa, aqui em homenagem aos juízes, aliás, que estão participando ativamente. De minimis non curat pretor. Ao pé da letra, o pretor não cuida de coisas insignificantes. Só que essa é uma frase muito usada no foro. Se eu tivesse essa frase na segunda parte da minha tradução dos brocardos, eu teria que fazer uma tradução técnica e dizer o pretor, porque eu estou sendo técnico. Mas na primeira parte, eu estou dirigido à aplicação forense. Então, além dessa tradução técnica, eu acabei fazendo também, eu traduzi como: o juiz não deve se ocupar de coisas insignificantes. O juiz não deve se ocupar, porque aqui eu fiz uma tradução bem interpretativa. O juiz, não, até a questão do verbo aqui, mas o juiz não deve se ocupar de coisas insignificantes. Não deve se ocupar, foi proposital aqui o verbo. Se ocupar de coisas insignificantes. Bom, para quem estudou romano, sabe que o pretor não se confunde com a figura do juiz no direito romano. E verter pretor por juiz, isso para um romanista é uma atrocidade. Só que um leitor moderno lê isso como o pretor como aquele que administra a justiça. E quem administra a justiça hoje? O juiz. Então, na primeira parte, como era focado no latim forense para aplicação, no foro, eu preferi verter pretor por juiz. Foi um erro? Não, foi proposital. É aquela liberdade que eu adotei pensando no destinatário da tradução. Eu teria outros exemplos, mas já passei demais e vocês têm um livro depois que vocês podem consultar. Meus caros, obrigado pela paciência, hoje maravilhoso, eu vi que quase todo mundo ficou do começo ao fim da live, agradeço demais o carinho de vocês, de verdade, para mim tem sido uma experiência muito enriquecedora e o feedback que vocês dão é o estímulo maior que eu tenho de continuar pesquisando e fico encantado de, como eu já disse outras vezes, de saber que por todos os cantos do Brasil há pessoas com o mesmo nível de interesse que eu tenho pelas mesmas coisas. Então é algo que sinceramente me traz muita felicidade. Temos um último encontro marcado depois do final de semana, no dia 10, segunda-feira que vem, 19 horas, com a nossa última live dessa série, efetivamente com o livro de Brocardos. E ali já passamos por todo o conteúdo. Vou dar vários exemplos de brocardos que eu ainda não dei, vou falar bastante, vou contar a história do livro, como é que surgiu. Esse livro aqui começou a ser escrito no começo da pandemia, por conta de uma provocação de um amigo. Isso aqui é o meu produto da pandemia.
A tradução das Institutas tinha começado antes. Os dois foram publicados agora, mas esse daqui nasceu, quer dizer, foi concebido e nasceu durante a trágica pandemia que se estende até hoje, aqui no Brasil e no mundo. Eu vou contar todas as histórias um pouquinho de bastidor e trazer mais detalhes. Vou tentar fazer uma reunião de todos os assuntos que nós já discutimos todas essas quase 10 lives na segunda-feira, a partir das 19 horas. Aguardo vocês. Muito obrigado pela audiência e bom final de semana. Forte abraço.